Então, a nossa aula de pacientes geriátricos. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia oral menor em pacientes idosos. A cirurgia oral menor, ela vai muito além da técnica quando a gente fala em pacientes geriátricos. Ela exige uma compreensão do organismo envelhecido e respeito à fragilidade e à dignidade desse paciente. Então, antes da gente iniciar qualquer procedimento dentro desse indivíduo, nesse indivíduo, a gente precisa entender quais são as alterações fisiológicas e patológicas que podem acometer esse indivíduo e o tratá-lo com muita dignidade e respeito. Lembrando todos os aspectos que a gente já conversou sobre etarismo. Então, sempre incluir esse indivíduo na conversa que vocês vão ter ali com o cuidador ou familiar. O idoso, ele pode, então, apresentar alterações sistêmicas, como diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson. Ele pode ter demência, que altera o seu cognitivo. Ele pode fazer o uso de múltiplos medicamentos, então a polifarmácia, que a consequência principal é a xerostomia, ou seja, a sensação de boca seca, diminuição do fluxo salivar e uma menor reserva fisiológica. A gente já viu que o tecido epitelial ele fica alterado, o tecido conjuntivo ele também fica alterado, então a produção de fibras colágenas, a elasticidade também está alterada nesses pacientes, ela está diminuída, então a sua capacidade regenerativa e resposta imunológica também estão diminuídas. Por conta disso, a gente tem que levar todo esse contexto em consideração quando a gente for fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente. Dentro das alterações bucais, que a gente pode avaliar nesse paciente, nesse indivíduo idoso. Redução da elasticidade tecidual e diminuição da vascularização, uma cicatrização mais lenta, reabsorção óssea alveolar mais acentuada, então uma menor espessura de osso com um risco maior à fratura quando se utiliza alguns instrumentais dentro da odontologia, xerostomia, que é a sensação de boca seca, como eu já falei, com a diminuição do fluxo salivar ou alteração na composição da saliva, que pode ser induzida por medicamentos ou uma radioterapia, e alteração na resposta imune e inflamatória. Então, aqui uma imagem dessa sensação, dessa diminuição do fluxo salivar que leva a essa sensação de boca seca no paciente. A principal parte desse tratamento, dessa avaliação, é realmente dentro do exame clínico a anamnese. Então, a anamnese, nós vamos avaliar os fatores de risco que nós temos para a cirurgia. Nessa etapa, ela é crucial e muito importante para que a gente consiga elaborar um planejamento cirúrgico seguro e que abranja todas as necessidades do paciente. Então, primeira avaliação das doenças crônicas, a presença de diabetes, hipertensão, se esse paciente está controlado, compensado ou não compensado, doenças cardiovasculares, doenças renais ou respiratórias. História de osteoporose, então aqui é um adendo muito importante para o uso de bifosfonato, que a gente vai conversar mais para frente, ou denosumab. Estado cognitivo e funcional, então se esse paciente ele consegue fazer o cuidado, a sua higiene individualmente, ou se ele necessita de cuidadores ou terceiros para a realização dessa higienização, e é necessário acompanhante ou suporte familiar durante o atendimento desse indivíduo. Bom, a Sociedade Americana de Anestesiologia, ela fez uma classificação que hoje nós encontramos em livros, Nesse caso, eu usei o livro do Eduardo Dias de Andrade. Então, essa classificação ela é importante para que a gente tenha segurança quando a gente for atender o paciente geriátrico. Não só o paciente geriátrico, essa classificação ela é usada de forma geral, porém, para o paciente geriátrico, a gente também vai fazer a utilização dessa classificação. Então, asa 1, paciente saudável. Asa 2, o paciente com doença sistêmica leve. Asa 3, paciente com doença sistêmica grave, que a gente precisa fazer alguma alteração ou algum manejo no atendimento.
Paciente asa 4 é um paciente com doença sistêmica incapacitante que ameaça a vida. Asa 5, paciente moribundo com expectativa de vida mínima, independentemente da cirurgia. E asa 6 é morte encefálica, paciente apto à doação de órgãos. No asa 5 é o paciente em estágio terminal, tá? Então, até o asa 3 a gente consegue fazer o atendimento desse paciente em âmbito ambulatorial, clínico, tá? A partir do asa 4, esse paciente, por vezes, ele vai ter que ser atendido no hospital, em âmbito. Dentro das medicações que esse paciente pode fazer uso e que são importantes para o planejamento cirúrgico, são os anticoagulantes, a varfarina, que tem interações medicamentosas com analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, rivaroxabana, apixabana, antiplaquetários, que é o AS, né, o ácido acetil salicílico, clopidogrel, que também tem muitas interações medicamentosas, antihipertensivos e antidiabéticos, corticoides crônicos, então paciente imunossuprimido, principalmente aqueles pacientes transplantados, bifosfonato, que é o risco de osteonecrose. Nesse caso, muito cuidado no planejamento cirúrgico desses pacientes e necessariamente precisa ter uma abordagem multiprofissional, conversar com o médico auxiliar, o médico que está ali assistente desse paciente. Quando necessário, a realização de cirurgias, muitas vezes vai ser necessário realizar em ambiente em atendimento hospitalar. Então, a gente vai ter que fazer o atendimento desse paciente no hospital, tá? Não faça a suspensão de nenhum medicamento antes de conversar com o médico assistente, determinar se, nesse caso, dependendo do caso, é necessário o atendimento hospitalar para melhor segurança e também respaldo caso haja algum tipo de intercorrência. Dentro dos exames complementares, então a gente fez uma boa anamnese, viu a história médica desse paciente, o uso de medicamentos, e aí nós vamos para os exames complementares. No paciente idoso, pode fazer requisição de radiografia periapical, interproximal, panorâmica, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Isso vai depender de cada caso, do que você quer fazer na sua abordagem, qual vai ser o dente que vocês vão abordar, qual é a necessidade, então, desses exames complementares de imagem. E muitas vezes a gente também vai fazer demão dos exames laboratoriais, que é o hemograma, o coagulograma e a glicemia. Então, o hemograma, ele vai nos dizer se esse paciente, por exemplo, ele tem anemia. Coagulograma, a gente vê o tempo de protrombina e a gente consegue ver se o tempo de coagulação tá normal. E a partir disso, a gente consegue saber se o paciente ele vai ter um sangramento, uma hemorragia durante a cirurgia. E a glicemia é importante porque pacientes descompensados, eles têm uma deficiência na sua cicatrização. Então, no processo inflamatório é deficiente. Dentro do planejamento cirúrgico, o que a gente tem que entender? Que os procedimentos eles devem ser simples, eles devem ser rápidos e com o mínimo trauma tecidual. Assim como eu já conversei em outras aulas, em casos de alguns pacientes idosos, a abordagem não é uma abordagem que você quer resolver todos os dilemas que aquele paciente tem. Muitas vezes, você vai realizar uma abordagem nesse paciente para determinado problema. Então, você não vai fazer uma reabilitação protética se aquilo não for efetivo, se aquilo não for trazer nenhuma qualidade de vida, se aquilo não for trazer um conforto para o paciente. Então, a gente só vai submeter esse paciente a um planejamento cirúrgico se houver necessidade. Sempre preferir bloqueios anestésicos curtos e sem o vaso constritor em cardiopatas, então pacientes que têm hipertensão, infarto recente. Asepsia rigorosa, lembrando que a asepsia é aquilo que a gente faz em todos os instrumentais, na cadeira, usando o campo cirúrgico estéreo. Uma técnica atraumática, então evitando muitas extensões de retalho.
Evitar procedimentos múltiplos no mesmo atendimento, até porque os atendimentos eles devem ser mais curtos. E quando houver necessidade de usar o anestésico, lembrar que a gente usa sempre a lidocaína com vasoconstritor epinefrina até 3 tubetes. E lembrar que o paciente idoso, a percepção de dor dele é menor. Inclusive o dente, né? Nós temos uma menor câmara pulpar. Então, nós podemos fazer o uso de menor quantidade de anestésico. Para controle do sangramento, como eu falei, a gente faz o pedido do coagulograma e avalia o INR desse paciente. O ideal é que o INR ele esteja menos que 3,5, tá? Então, existe uma taxa limite para o atendimento desses pacientes e o ideal é que ele seja menor que 3,5. Quando está acima, a gente precisa entrar em contato com o médico assistente para que a gente consiga ou interromper o uso de algum anticoagulante ou antiagregante plaquetário para que a gente faça a cirurgia. Sempre lembrando que nesses casos desses pacientes que fazem uso de antiagregante, anticoagulante, a gente precisa usar muitas vezes o hemostático local. Ele pode ser uma esponja, ó, igual tá aqui do lado, ó, esponja de colágeno, ácido tranexâmico ou sutura compressiva. E a sutura compressiva, que é essa imagem aqui, ó, que é realmente uma sutura que é de primeira intenção, onde a gente consegue unir todos os bordos ali do tecido e não de forma alguma suspender o anticoagulante desse paciente. Nunca sem antes falar com o médico assistente e verificar se há necessidade de suspensão. Todo o planejamento cirúrgico desse paciente, ele vai seguir a mesma sequência normal de uma cirurgia em um adulto jovem, em um adulto. Aqui são as especificidades que a gente vai ter para os pacientes idosos. Um problema muito importante e que é o que causa um grande impacto na vida desse paciente é a osteonecrose ou a osteoradionecrose dos maxilares. E esse é um grande cuidado que nós, como cirurgião dentista, nós precisamos ter ao atendermos esses pacientes que realizaram radioterapia de cabeça e pescoço nos últimos 5 anos e relacionada a medicamentos. Lembrando que houve uma mudança nessa terminologia, porque antigamente era relacionada a bifosfonatos e hoje nós temos outros medicamentos como o denosumab, que é um medicamento para osteoporose, também antirreabsortivo, que interfere no processo de reabsorção e formação de osso, e aí nós podemos ter essas regiões onde nós não temos a formação de trabéculas ósseas e nós temos exatamente áreas de necrose tecidual. Então, olha só, áreas de necrose. É de difícil manejo, é de difícil tratamento. Então, nesses casos de pacientes que fazem uso dessas medicações, a gente precisa sempre avaliar o custo-benefício de realizar uma cirurgia, sabendo que essa é uma possível e provável intercorrência que vai acontecer durante esse. Qual que é o protocolo hoje mais aceito nos casos de osteonecrose e osteoradionecrose? É o protocolo PENTO, que é a utilização do tocoferol, que é a vitamina E, e a pentoxicilina, que é um vasodilatador, que aumenta a chegada, o recrutamento de células inflamatórias ali na região. O planejamento ele deve ser feito quando é necessário, quando se faz o levantamento e é necessário a remoção, com o oncologista, o médico de cabeça e pescoço, com toda a equipe odontológica e deve considerar as medicações que vão ser utilizadas, o estado geral desse paciente, a função renal, a função hepática. E é sempre importante fazer um monitoramento contínuo, porque há sempre o risco, mesmo depois de 72 horas de cirurgia, de acontecer essa necrose. Então, aqui tem um protocolo, a pentoxifilina 400 mg com tocoferol 400 UL 2 vezes ao dia, por até 15 dias, ou às vezes, em casos mais graves, a gente faz o uso indeterminado. No pós-operatório, a gente tem sempre que lembrar, as orientações, elas devem ser simples e devem ser orientações escritas.
E sempre lembrar que a acuidade visual do paciente idoso, por vezes, ela pode estar reduzida. Então, a gente precisa elaborar formas de orientações que façam com que esse paciente consiga identificar o que está no receituário. Então, aqui, ó, é um exemplo, né? Olha o que a médica fez. Ela colou um adesivo em cada caixinha para que o idoso conseguisse saber o horário que ele iria fazer o uso do medicamento. Sempre preferir analgésicos de baixo risco, então dipirona, paracetamol, evitar os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? De uma forma geral, mas quando necessário, pode ser usado, principalmente o ibuprofeno, que a gente vai ver na aula de prescrição medicamentosa, mas evitar os AINES em cardiopatas e nefropatas. Dieta pastosa e fria, hidratação e repouso. Sempre o nosso objetivo, no caso dos pacientes idosos, é evitar a complicação. Por isso que é sempre necessário uma boa avaliação, se realmente aquele procedimento ele vai trazer um custo-benefício. Existem alguns casos na literatura, e até descrito no livro do Neville, de osteonecrose em que você faz a amputação das raízes, para que não haja a osteonecrose, porque a osteonecrose ela é uma doença de difícil manejo, de difícil tratamento. Então, por conta disso, muitas vezes, dependendo do caso, dependendo da idade, esse sepultamento ele é validado na literatura. Cada detalhe, no caso do planejamento cirúrgico para o paciente idoso, é um detalhe importante. Então, desde o anestésico até a sutura, deve ser pensado de forma a reduzir o risco e promover o conforto do paciente. Aqui eu deixei um caso para a gente poder treinar. Então, vamos lá. Paciente de 76 anos, diabética controlada, faz o uso de metformina. Metformina é um medicamento também conhecido no seu nome comercial como Glifage, certo? A metformina e o acetilsalicílico, que é um antiagregante plaquetário. Com dor no dente 36 com mobilidade grau 3, tá? Mobilidade aqui tá uma mobilidade intensa. Qual é o planejamento cirúrgico desse caso? Primeiro, nós vamos fazer a verificação dos exames laboratoriais e da glicemia dessa paciente, do INR e da glicemia dessa paciente, para a gente verificar se ela está compensada, se a sua diabetes está compensada. Realizar a exodontia sob anestesia local usando lidocaína com vasoconstritor, no máximo 3 tubetes, porque a sem vaso ela é muito rápida, sua atuação. Sutura e compressão local e realizar analgesia com paracetamol e pedir, gente, que isso é muito importante, o retorno do paciente em 48 horas para que a gente faça a avaliação. Tá? Então, em pacientes idosos, o monitoramento ele deve ser mais curto, para que a gente consiga verificar algum risco ou alguma intercorrência que possa ter acontecido ali no tecido. Lembrando que a cicatrização ela é diminuída, o processo inflamatório também. Por isso que muitas vezes a analgesia só com analgésico ela é eficiente. As referências bibliográficas dessa aula, principalmente o Peterson, de cirurgia oral e maxilofacial. Aqui é uma frase que eu deixo para vocês. O idoso não é apenas alguém que envelheceu, é alguém que carrega o passado em suas rugas e a esperança em seu olhar. E cuidar dele é um ato de humanidade. Então vamos fazer adequadamente, com muito carinho e proporcionando dignidade para esses pacientes. Muito obrigada e até a próxima.